Olá, seja bem-vindo a essa aula. Nós estamos trabalhando com a resolução de um case em que vamos criar um gráfico comparativo para diversas ações de empresa. Então estamos construindo este script. Essa aula é dependente de uma aula prévia onde a gente começou a trazer esses dados e já chegamos ao ponto de trazer dados de várias ações de empresas e colocar cada preço de cada ação em uma coluna diferente. E também temos uma coluna de data. Então, com isso agora, partindo deste ponto, a gente vai trabalhar com o cálculo dos retornos para cada uma dessas ações e posteriormente vamos então criar um gráfico comparativo para vermos o desempenho de todas essas ações. Vamos lá. O ponto que paramos é o seguinte, então a gente está aqui, né, com essa tabela DFs Prices Wide. Falta atribuir o objeto, tá bom? E aqui eu tenho cada coluna com o seu respectivo preço do ativo para cada dia em questão, tá bom? A partir disso, o que eu tenho que fazer? Imagina assim, se eu fizesse um gráfico agora para essas empresas, ficaria um pouco estranho, né? Porque esse fundo imobiliário aqui, ele tem um preço muito superior. Pelo menos nesse período aqui, né, tem um preço muito superior aos outros ativos, então ficaria uma escala diferente e eu ficaria viesado talvez por esse fundo imobiliário que tem preço mais alto, mas isso não quer dizer nada, né? O preço em si não quer dizer nada, o que a gente quer saber são as variações do preço. Então a gente precisa calcular os retornos. Vamos inicialmente calcular os retornos diários para todas essas ações, dado que esse nosso dado é diário, tá? E para isso, eu vou criar um novo objeto chamado DFs Returns Daily. Esse DFs Returns Daily, ele será baseado na DFs Prices Wide, que é essa que a gente está visualizando aqui no console. O primeiro passo que a gente vai fazer é garantir que temos uma ordenação por data, tá? Então essa função arrange do pacote dplyr, ela ordena por default, né, por padrão, do menor para o maior. Se a gente quisesse inverter e fazer do maior para o menor, ou seja, em forma decrescente, a gente teria que colocar um outro comando que eu já vou mostrar. Mas olha só, se eu aplico aqui, eu vou garantir que meu dado está em ordem crescente, que de fato está, tá? Do menor para o maior. Eu só boto a função para garantir, vai que o dado esteja vindo errado e como são muitas linhas eu não consiga visualizar lá no meio. Então eu só garanto isso, mas se eu quisesse por alguma razão, não queremos aqui, mas se eu quisesse por alguma razão inverter a ordem e trazer do maior para o menor, eu posso usar uma outra função do dplyr aqui dentro, que é essa função desce, que dentro do arrange tem que usar com essa sintaxe, tá? Dentro do arrange você aplica a desce e ele vai ordenar os dados de forma decrescente, quer ver? Ao invés de 2019 apareceu 2021, que é a minha última data de coleta aqui, tá bom? Só uma curiosidade. Mas para o cálculo do retorno que a gente vai aplicar, eu preciso que ele esteja ordenado em forma crescente mesmo. E agora a gente vai usar uma função que é muito bacana, chama mutate@. Você já está familiarizado com a função mutate do dplyr, né? A gente já usou uma parte superior aqui do código para retirar o SA do ticker, né? Lembra que vinha com ponto .sa, né? itube3.sa, a gente tirou esse ponto .sa usando a função mutate, que ela cria e transforma variáveis. Mas quando a gente tem o que é o caso aqui, né? Quando a gente tem uma situação em que eu desejo aplicar a mesma função e alterar sobrescrever diversas variáveis e que essas variáveis eu não quero vincular o nome delas no código, tá? Porque veja aqui, se eu fosse colocar mutate, só mutate, e fosse alterar alguma coisa na RadL3 para calcular o retorno, eu teria que colocar mutate RadL3. Só que o que acontece, se eu mudasse o código lá em cima e trouxesse, em vez de RadL3, GGBR, que é a Gerdau, já não ia funcionar, porque lá embaixo está chamando no código o nome do ativo. Então eu não quero ter esse tipo de problema, eu quero facilitar a minha vida, né?
A gente fala que a preguiça faz bem em alguns momentos de quem programa, assim, porque você pensa em reduzir o seu trabalho posterior, né? Essa MuteChat faz isso. Ela tem dois parâmetros principais, que é o ponto vars e ponto fans. Tem que colocar esse ponto, não sei porquê dessa sintaxe, mas tem que colocar esse ponto vars e ponto fans. E lembra que lá no começo a gente chamou os tickers, né? Agora esses tickers, dado que eu tirei o ponto .sa, precisei adicionar primeiro o ponto .sa para trazer o dado, tirei o ponto .sa. Agora cada coluna minha tem o mesmo nome do ticker inicial que eu digitei. Então veja, está tudo interligado, exceto a coluna date, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero aplicar uma função que calcule o retorno para todas essas colunas aqui, exceto para a date. E onde que eu tenho o nome delas, exceto a date? Lá nos tickers que eu coloquei lá em cima, que é esse objeto aqui, def stickers, tá? Então, ótimo, eu já tenho o que eu preciso. Aí eu vou usar essa outra função do dplyr chamada vars, só para entrar nesse parâmetro vars, tá? Porque essa função vars, ela deixa numa estrutura que o dplyr entende que esse nome que ele está pegando de um outro objeto, ele deve entender como uma variável, tá? É uma forma de a gente se precaver, tá? Usando esse vars, para ele não tentar buscar um objeto com esses nomes, e sim buscar uma variável com esses nomes, tá? E na sequência, a gente vai aplicar o parâmetro fans. Aí o parâmetro fans, a gente vai criar uma função. Essa função que a gente vai criar, ela é o seguinte, ela vai ser uma função de x, tá? A função de x, e aí a função começa aqui. Deixa eu até dar um enter para facilitar a visualização. Ela começa aqui. Lembrando que o que vai ser x nesse caso, tá? X, vou rodar o dado para você entender. A var tá aqui, o x vai ser cada ponto de cada var. Então o MuteChat ele faz isso, ele vai aplicando para cada uma dessas variáveis que a gente chamou. Então primeiro ele vai começar na radial, depois ele vai para lambda, depois para GBR. Então começando na radial, que é da droga raia, ele vai linha por linha, tá? Ele entende, imagina agora que ele está olhando só para essa coluna radial, mas ele entende que isso aqui está ordenado, né? E que tem vários dados ali, que é um vetor de dados e não é um dado único. Então ele vai olhar para esse e vai começar a aplicar a função. Qual que é a função? A função é x dividido pelo lag de x. Essa função lag, ela por padrão também ela traz um lag, tá? Por isso que eu não coloquei aqui quantos lags eu quero, porque o padrão já é 1 e eu quero um lag, tá? Lag é o atraso, né? Ou seja, ele vai olhar para um x atrás. Então se eu aplicar o cálculo para esse primeiro caso aqui, qual que vai ser o resultado? Vai ser um resultado que vai dar NA, ou seja, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não tenho um lag de x nesse primeiro caso, não tenho, para nenhuma das ações. Ou seja, quando eu aplicar essa função, eu vou perder a primeira linha de dado, tá? Vai ficar NA para tudo, mas na segunda linha eu já consigo ter um retorno, ter um cálculo, tá? Por quê? Porque, na verdade, aqui vai ficar até estranho de olhar, vou olhar a outra ação. Essa aqui do Itaú que subiu um pouquinho. Que a radial ficou com o mesmo preço aqui, pelo menos com uma casa decimal, né? Então, se eu olhar na YouTube, olha só, no dia 2 eu tô com 29,5 de preço da ação, no dia 1 29,3. Então essa função que a gente está criando, quando aplicado ao dia 2, vai pegar o 29,5 e vai dividir pelo 29,3, tá? E vai calcular, e vai tirar 1 para que eu tenha o cálculo de retorno. Isso aqui é matemática financeira, então não deve ser nada demais para você, tá bom? Aqui ele vai fazer isso aqui, ó, 29,5 dividido por 29,3. Opa! 0,5 dividido por 29,3. Aí fica esse 1, né? Então eu tiro 1 e tenho o decimal de retorno. Se eu quisesse colocar em percentual, eu teria que multiplicar isso por 100. Mas no momento a gente ainda não vai fazer isso, tá? Que seria 0,68%, que foi a variação, né? O quanto a ação YouTube 3 subiu do dia 3 do 1 de 19 em comparação ao dia 2 do 1 de 19. Então vamos ver como é que fica o resultado, né? Você deve estar curioso.
olha só. Como eu comentei, o primeiro dia a gente perde, fica NA, por característica da fórmula. Não tem como calcular retorno de um dia que não tem dia anterior, né? Aí se você quiser ter de fato do 1º de janeiro, a gente poderia ter mudado lá na data, né? Para colocar 31 de dezembro, não, teria que pegar o último dia útil do ano anterior. Para que a gente não tivesse esse NA aqui, né? No 1º de janeiro do ano de 2019. Mas tudo bem, tá tranquilo, vamos trabalhar dessa forma, isso não vai gerar grandes problemas. Perceba que o R traz aqui em vermelho alguns dias em que o retorno foi negativo e em branco quando o retorno foi positivo. Essa é a configuração normal de retorno de ação, às vezes sobe, às vezes cai, tá? Isso é normal. Tem que ser assim, se tiver tudo branquinho, tem alguma coisa errada no seu cálculo, talvez você esqueceu de tirar o 1, tá? Na função esse 1 aqui, tá bom? E agora, beleza, temos os retornos, olha que legal. Só que ainda não faz sentido nenhum eu fazer um gráfico desses retornos. Por quê? Porque vai ficar um gráfico deste formato assim, né? Um gráfico que mostra a volatilidade, né? A variação, mas não um gráfico que mostra o cumulativo dos retornos. Então, a gente quer mesmo fazer o cumulativo desses retornos. É o que a gente vai aplicar na sequência, nesse próximo objeto. Deixa eu garantir que eu atribuí um objeto. Beleza, está aqui nosso objeto. E agora vamos para a nossa última tabela antes de montarmos o gráfico, que é o seguinte. A gente vai pegar por base na Returns Daily e vamos criar um novo objeto chamado def Returns Daily cumulativo, tá? Cumul de cumulativo. Então, primeiro a gente vai dar um NA omit, tá? Por quê? Porque eu quero tirar esse NA da primeira linha que não serve para nada. Eu já tinha dado NA omit antes, então eu sei que agora o meu único NA deve ser essa linha inicial. Vamos até conferir, ó. Eu estou com 517 linhas, tá? Então, com o NA omit, eu devo perder apenas uma. Vamos ver. Tá aqui, ó, 516 linhas. Perdi apenas uma, que era justamente a primeira. Então agora, beleza, agora eu sei que eu tenho um dado que não tem NAs, não tem dado faltante, e eu consigo aplicar tranquilamente minha função de retorno. Por que é importante tirar os NAs nesse caso? Porque se você vai aplicar essa função de retorno como eu estou aplicando aqui, se tem uma quebra no meio sem dado, ele vai acumular sobre o NA, e o acumulado sobre nada é nada, né? Então vai dar erro na função na sequência. Então tem que garantir que não tenha NAs, ou se você quiser manter os NAs, né, por um trabalho só uma empresa tem NAs, as outras não tem. Por exemplo, vou comparar ações de países diferentes. Tem um dia que é feriado nos Estados Unidos, mas no Brasil teve pregão, então eu não quero perder o dado do Brasil. Você não pode dar um NA omit, né? Então, nesse tipo de situação, teríamos que pensar numa forma um pouquinho mais elaborada, de, por exemplo, fazer algum preenchimento nesses dias que tem NA, ou fazer a função buscar o dia anterior ao NA, enfim, teria que pensar numa outra saída, tá? Um pouquinho mais elaborada. Mas neste caso não precisamos, tá? Eu posso usar NA e omit tranquilamente. E vamos aplicar de novo o mutate hat, que agora você já conhece, de novo sobre as variáveis dos def stickers, tá? Aquelas variáveis que a gente já conhece, que são os nomes das colunas, e a function. Eu poderia ter pensado em ter colocado tudo numa única function aqui, porque é a mesma estrutura, mas para facilitar a nossa vida e ficar mais clara a compreensão, eu trouxe em funções separadas. Vamos criar uma nova função aqui. Essa função, de novo, vai ser aplicada a cada linha, né, para cada variável, uma por vez, e vai fazer o quê? Vai ser com base no x, que o x vai ser o valor, e ele vai fazer o seguinte, um produto acumulado de x somado a 1. Ou seja, ele vai somar todos os x a 1. Lá em cima a gente tinha tirado, né? Você vai dizer, pô, que sacanagem, tira 1, bota 1. Mas é só porque o retorno só faz sentido de ser visualizado sem o 1, né? Que a gente consegue ver que tem retornos negativos e tudo mais. Mas para acumular taxas, você sabe já de matemática financeira que eu tenho que somar 1. Então eu vou somar 1 ao x e vou usar essa função que faz o cumulativo do produto, ou seja, vai fazendo o produto desse 1 mais o retorno para cada dia. E no final eu vou ter o cumulativo. É justamente a lógica de capitalização composta, né? Você soma 1 mais a taxa
vezes 1 mais a outra taxa e você capitaliza essas duas taxas. É isso que está acontecendo aqui. Então isso aqui é a função que nos calcula o retorno acumulado. O resto é perfumarias, tá? Que a gente retira o 1 de novo, né, desse cálculo, para a gente ter a variação percentual, mas expressa ainda em decimal. E aí, por fim, a gente multiplica por 100 para que a gente tenha o percentual de retorno, tá? Vamos ver como é que vai ficar? Olha que massa isso aqui. Então tá aqui. Quando a ação tem vários dias negativo, né, ele vai ficando negativo, vai acumulando. Olha só, a MGLU nesse começo de 19 estava assim. E aí vai acumulando os retornos, tá bom? Essas primeiras 10 linhas ficam um pouco estranho de ver, mas vamos olhar como é que ficou isso aqui no dado completo, tá? A medida, em algumas visualizações ele traz essa anotação científica, pode atrapalhar um pouquinho, mas vamos olhar essa aqui. Ele deve, com o tempo, e aumentando os retornos. Vamos olhar aqui para a MGLU. Com o passar dos anos, vai acumulando os retornos. A MGLU Magazine Luiza, a gente sabe que é uma ação aqui que performou muito bem, então eu estou olhando ela como benchmark aqui para ver se faz sentido. E eu sei que conforme eu vou descendo, o preço dela tem que subir muito, tá? Porque foi o que aconteceu de fato. Então, olha só, em poucas linhas que eu desci, acho que eu ainda estou em 2019, já aumentou 86%, tá vendo? 90%, 100% em um ano. Enquanto tinha a ação ali do Itaú rendendo negativo, tá? Beleza, mas agora vamos tornar isso um pouco mais visual. Então, assim, já temos a tabela final desse case, né? Que é essa tabela que calcula o retorno cumulativo. Você pode usar as funções, né, de exportar para Excel, então fazer uma análise automatizada e no final você exporta os retornos para Excel. Se alguém que não entende de programação quiser fazer algum tipo de trabalho em cima dessa base em Excel, é muito tranquilo de fazer isso. Então, até aqui já é um entregável, né? Porque fazer gráficos e visualizações em cima de uma tabela já com esse cálculo de retorno é bem fácil, é bem tranquilo, dá para usar outras ferramentas. O mais difícil é justamente você pegar esses dados dentro de um período específico e tudo padronizar e fazer isso na lógica de script, né, que fique replicável. Essa é a parte mais difícil e é aí que o R entra com esse grande poder que ele tem. Mas eu posso também criar um gráfico no R, como a gente já viu, que fica muito legal e é muito fácil de fazer. Eu vou transformar inicialmente Às vezes eu esqueço de usar as funções TMTK. Eu vou transformar inicialmente eu só chamei o nome do pacote aqui para garantir que a função TKXTS seja baseada no pacote TimeTK. É uma boa prática, às vezes eu acabo esquecendo, até peço perdão aí pela falha, mas aqui mesmo, né? A boa prática é colocar sempre o pacote que você está usando. Se você tem dúvida, vamos até verificar, já que eu tô aqui no assunto. A gente olha aqui, ela é do Base, tá? A CumSum, é da família CumSum, então eu posso colocar Base, que ele vai funcionar também. Calculei de novo o objeto, tá? Tá certinho? Beleza, então voltando para o nosso gráfico, essa parte aqui, que é onde eu coloco o dado, né, o parâmetro de dado, eu estou dizendo que é para ele transformar isso numa série temporal, tá? Ele está dizendo, eu matei a coluna data, mas é porque como ele é série temporal, data não é mais uma coluna. Então ele fica no canto como se fosse quase que um metadado, tá? Ele está aqui do lado, mas ele não é